Eu sabia que essa sessão 15 era boa, mas ela é boa pra caralho, né? Primeiro que, mesmo se ela acontecesse, né, aos moldes normais, a gente não teria o Thiago Fritz, o Hakim, no caso, o Hakim. Ele não poderia participar da sessão. Por sorte, não foi necessário a equipe E estar presente na sessão 15. Alerta de spoilers, só para deixar claro, porque essa sessão é a sessão da equipe Kelvin, né? É a sessão em que basicamente o Kenan Thomas, após ser encontrado é, no quarto lá, num quarto parecendo de quarto de solitário assim de manicômio, ele é encontrado bem idoso, mais ou menos 30 anos após, é, 30 anos depois, ou seja, o Kenan já mais velho e tudo mais, por causa de toda a distorção temporal do Santo Berço. E ele conta toda essa história que é a sessão inteira, né? Basicamente, para quem não lembra, a sessão 15 é o Kenan recapitulando toda a história da equipe Kelvin para os agentes da equipe E. Então, é para mim uma coisa muito foda, muito interessante mesmo. Eu gostei muito da sessão, assim. É uma sessão que, por não ser comum, né? é, Ser realmente uma sessão à parte mesmo, assim, em que é basicamente os personagens da equipe Kelvin conversando, resolvendo as coisas e vendo todo o plot twist de que o Miguel Cariade é o ferreiro, sabe? Tipo, ele mata a Mariana, que é uma coisa que eu lembro de assistir ao vivo em 2020 e ficar em completo choque. Essa é a penúltima sessão de O Segredo na Floresta, né? Então, minha próxima análise já é sobre o final. Eu já sei o que me espera. A última sessão é bem emocionante, assim, bem pesada. Mas bem, voltando a falar sobre essa sessão 15. Eu gostei muito dela, sendo bem honesto, assim, eu sinceramente achei ela muito interessante. Muito maneiro ver, por exemplo, a Shizui, que ela é a Senhora Veríssimo, né? Que passou a missão para eles irem lá em Carpazinho. Achei muito interessante também. é, Eles encontrando o pessoal da Gasparzinho Lanches, né? Antes dos acontecimentos de que, né, aconteceram com a equipe E, né? O Murilo, antes dele fazer merda, antes dele ter apanhado da moça lá que trabalha no Gasparzinho. Eu achei muito interessante também eles na festa com o Arthur, né? Na festa dos Gaudérios e tudo mais, onde basicamente eles foram lá na festa dos Gaudérios Abutres e conversaram com a Ivete sobre a questão do Rafael Montes e o quão bom a equipe Kelvin era, né? Eles eram agentes da ordem muito bons. Assim, eles, por exemplo, Miguel Cariadi tinha, eu acredito que todo o grupo, né? Mas o Miguel, por exemplo, é dito explicitamente que ele tinha 12 anos de experiência na ordem, porque ele estava com 30 anos naquele atual momento da história onde se passava o flashback, né? Que foi antes do desaparecimento da equipe. Então ele estava desde os 18 na equipe, ou seja, estava há muito tempo. Eles tinham até uma tatuagem em conjunto, assim, dos três e tudo mais. Então, assim, é uma coisa muito interessante, assim, a forma como eles são muito profissionais, né? O quão rápido eles já foram se ligando que tinha coisa dando errado. Eu tinha me esquecido que o Arnaldo Fritz foi o professor deles, dos três. Sim, isso mesmo que você está ouvindo. Arnaldo Fritz, canonicamente, foi o guia da equipe Kelvin, o treinador, né, o professor da equipe Kelvin. Eles tiveram aquele mesmo pesadelo que o Joey teve na sessão 10. Só que eles resolveram o pesadelo bem rápido. Só foram na porrada, desmancharam o bicho na porrada e acabou, tá ligado? É, eu achei muito interessante também a conexão com a lore mesmo, com a coerência do documento que a equipe Kelvin deixou antes de desaparecer, que é aquele relatório sobre o Santo Berço e tudo mais, né, falando que o Santo Berço é realmente um problema maior do que o imaginado. E quando eles voltam, eles foram só uma hora e pouquinho de caminhada, indo lá, mandar mensagem, conversar com a Ivete, ver o Arthur de novo. Depois deles terem ido uma primeira vez no Santo Berço, né, só é, é, melhorando aqui, né, melhorando, revivendo a situação, né, só explicando,
Eles já tinham ido para Santo Berço, só que o Miguel Cariadi ficou lá para conquistar a confiança da população, é, ficar com a Ferreira e ir coletando informações para ajudar o grupo. Em paralelo, o grupo foi pro Sovaco Seco, né, para pegar esse sinal de internet e fazerem, né, um relatório. Então eles vão lá, fazem isso e voltam. E tudo isso dá cerca de 1 hora e pouquinho, todo esse rolê da caminhada, saindo da floresta, até chegando ao Sovaco Seco, mandando mensagem, conversando um pouco ali com o Arthur, com a Ivete, com o Brulho. Só que o povo já estava muito bêbado, então não prestaram atenção muito neles. E eles voltam. Quando eles voltam, eles descobrem que se passaram semanas. Isso mesmo que você ouviu. Semanas entre eh, essa 1 horinha e pouco que eles foram lá pegar o Wi-Fi, pegar a rede, né, para mandar mensagem e voltar. E aí temos o plot que desenrola. Basicamente, o Miguel Cariadi foi conquistado pela Ferreira. Muito provavelmente eu acho que ele muito provavelmente colocou a mão, né, no cristal preto, né? E se conectou com um santo, né? Isso não é dito em nenhum momento, isso é especulação minha. Mas ele basicamente, no final, trai, né? A equipe Kelvin e mata a Mariana na frente de todo mundo ali, no momento quando eles estão dentro da caverna. É, mata a Mariana enquanto eles tiveram uma porradaria, porque eles entraram na caverna, né? Tá. Uma outra coisa que. Me desculpa tá me atropelando, porque eu tô bem animado falando sobre o assunto. Mas, basicamente, eles perceberam, né? O Miguel encontrou com todo mundo depois dessas 2 semanas em Santo Berço, e essas 1 hora e pouco na vida real. Ele falou que precisava contar muita coisa, que ele tinha descoberto muita coisa sobre a Ferreira, que ela entrava no labirinto de noite e demorava muito tempo para voltar. E que ela tinha tatuado o símbolo de Santo Berço, mesmo do Rafael Montes na testa dele, que foi cravado, nas costas, enorme assim. Então eles perceberam que era isso, dava acesso ao labirinto do Santo Berço, né, para chegar à caverna. Fizeram isso, né? A Mariana fez o símbolo no peito do Miguel Cariadi. Ele conseguiu aguentar. Ele tomou 32 de dano de sanidade, o que ainda é muito, mas não foi o 44 de sanidade que o Tiagão recebeu, tá ligado? Eu achei muito interessante nessa cena. Eles vão pro labirinto e chegam na caverna. Chegando na caverna, eles vão procurando um local assim para explodir tudo, né, supostamente, né? E eles entram num local que é um beco sem saída, tá ligado? Chegam lá, é um beco sem saída, e aparece a Ferreira, tá ligado? A Ferreira e o minerador, que estava sendo chamado de ajudante no momento, né? E, bem, basicamente, eles. A Ferreira fala que não vai deixar eles destruírem tudo e tal, fazem uma cena, até que basicamente eles caem na porrada, o minerador desmaia de tanto apanhar, a Ferreira tem a perna dela quebrada, supostamente, né, porque depois ela sai correndo atrás do Kenan, mas abafa. E tem a cena em que o Miguel ele escolhe se vai ajudar a Ferreira ou se vai ajudar a equipe Kelvin e resolve ajudar a Ferreira e o Santo Berço e mata a Mariana. No susto, no choque, no trauma, o Kenan taca a Molotov no grupo ali, nos três, né? Na Ferreira, no Miguel e no minerador. Mas, infelizmente, era um caminho sem volta e eles estavam tampando a ultrapassagem e ele ficou num rumo sem saída, um beco sem saída, né? E acabou tomando uma martelada na cara da própria Ferreira e desmaiando, né? E assim acaba, né, a sessão de uma maneira muito louca. E, cara, é uma sessão muito boa. Eu gostei bastante, assim. Ela explica bastante o quão foda a equipe Kelvin era, né? Porque os caras entendiam muito bem do paranormal. Eles eram fortes pra caralho. Era tipo uma equipe de elite, ultra elite, que resolvia os assuntos ali da ordem, tá ligado? E conseguia sempre ter êxito. Infelizmente, essa questão do Santo Berço era tão, mas tão séria e tão complexa que acabou matando o grupo.
né? A Mariana morreu, né? O Miguel se transformou no ferreiro e o Kenan se transformou num manancial. Então, assim, é bem triste, na realidade, ver que como a equipe Kelvin terminou, né? De uma maneira bem bizarra e bem horrível. Bem, essa foi minha análise sobre essa sessão. Gostei bastante dela. Se for dar uma nota de 0 a 10, a minha nota é 8. Ah, por que que não é 10? Ah, mano, não é 10 pra mim porque não tem a equipe E. Brincadeira, mas em si, gostei bastante da sessão, como eu disse. Eu acho que o que pecou, né, pra mim. Ah, mano, pra não dar 10, né, como um todo, é porque eu queria saber um pouco mais sobre a dinâmica da equipe. Queria que a sessão fosse um pouco mais longa, tá ligado? Eu lembro de pensar isso quando a sessão acabou ao vivo, em 2020 e tal. Então, é isso, meu povo. Agora a gente vai se aproximando da última sessão de O Segredo na Floresta. Eu tô ansioso pra assistir ela. Eu sei, já sei o que vai acontecer, mas ainda assim, né? Tô ansioso pra reassistir. E sairá futuramente a minha review sobre a 16ª sessão de O Segredo na Floresta. Então, fiquem atentos. Postarei esse vídeo a qualquer momento. Muito obrigado, valeu, falou e até amanhã.